Eu sou o Lucas Braga, estamos começando aqui mais um Inside the Field para comentarmos a semana número 10 dos jogos da NFL. Comigo aqui sempre ele, o nosso galã de voz sensual, senhor Bruno Braga. Eterno aqui. Eterno aqui, isso é muito bom. Semana interessantíssima, cheia de jogos bacanas, batutas. Antes de começarmos essa edição, recadinho rápido que o Torresmo está aqui do meu lado. Torresmo, pra quem não sabe, é meu cachorrinho, então qualquer barulho de cachorro é ele participando. E, mais importante ainda, se você não quiser ficar ouvindo essa bagaça no YouTube, primeiro link aí da descrição é o download do MP3. Não se esqueça aí de se inscrever, dar like pra ajudar nós aqui também, né? Não é só venha nós, como que é que fala? Venha a nós, como é que é? Não, como que é? Não é só venha nós e ao vosso reino também? Sei lá, foda-se, vamos começar essa bagaça. Começando a semana 10 com um puta jogaralhaço ou um puta espancamento em praça pública, tivemos Pittsburgh Steelers, Charlie Brown versus Pitbull Steelers, Carolina Panthers. Meu amigo, 52-21, fazia tempo que eu não via uma humilhação dessa. Eu não sabia que o Thursday Night transmitia treinos também, né? Foi bem inovador essa proposta. E o mais bizarro é que... eu pensei que esse tipo de coisa só passava depois da meia-noite, porque esse tipo de sei lá, foi uma coisa quase que nem você disse no último episódio, quase que uma deep web, né, velho? Pois é, né? E da hora que, começa o jogo com os Panthers no ataque, basicamente só Ken Newton e McCaffrey jogando, defesa cagando em tudo, touchdown Panthers. Aí eu já puxei o corote, puxei o duelo de morango, abri o Marlboro, falei, vai ser um jogo daquele. Deu aquele corte, matou um cigarro em uma tragada só. Já pra ficar no ponto. Aí Big Ben vem a campo, primeiro passe, Juju, touchdown. Falei, meu Deus. Ken Newton volta a campo, puta pressão, no primeira jogada dele, puta pressão da defesa, ele arremessa a bola de qualquer jeito, é interceptado, touchdown Steelers de novo. Falei, meu Senhor Jesus, eu vou morrer. E, mano, só prosseguiu nisso no caso do Panthers. Newton, assim como eu disse, deu um grande foco ao McCaffrey, o que acabou, acho que, limitando um pouco o time, facilitando para a defesa. Defesa essa que transformou o gramado do Heinz Field numa king size para Ken Newton. Não deu nenhuma liberdade para ele jogar. O problema da defesa continua sendo na secundária. E agora é mais claro que a intermediária também tinha um certo problema. Que era basicamente só onde o Ken Newton conseguia fazer passes. Que ela está muito aberta. Que vem da falta que o Ryan Shazier faz nessa defesa. Big Ben, 22 passes completos de 25. 328 jardas e 5 touchdowns. Com um pass rating perfeito. Explorando todo o ataque, não teve um jogador repetido, entre aspas, né, que fez touchdown. No caso dos touchdowns, acho que vale a pena comentar o do Vance McDonald, que não foi touchdown, vamos ser sinceros e deixar o clubismo de lado. E o do Antonio Brown, que eu não sei se foi inocência do coordenador defensivo dos Panthers ou falta de respeito mesmo, porque ele põe um rookie pra marcar o fucking Antonio Brown sem cobertura de safety no 1x1, velho. Sério, é pedir pra tomar, né? Falando do Brown, o Lucas pediu no podcast passado, foi atendido, né? Foi o mais acionado do time no caso do ataque. Tenho que falar do James Conner, né? Jogando muito. Até me surpreendeu quando a transmissão mostrou algumas estatísticas comparando ele com o McCaffrey, em que o Conner está melhor em praticamente todas. E tinha questionado a entrada do Jalen Samuels contra os Ravens no lugar do Conner, mas foi bem contra os Panthers, inclusive marcou o seu primeiro touchdown da carreira. Uma coisa que eu acho que é a maior melhoria dos Steelers dessa temporada em relação à temporada passada é o Randy Fitchner, que é o Offensive Coordinator que passou a assumir o time, que o principal problema ofensivo na temporada passada era jogar na Red Zone, quer dizer, o time tinha muitas dificuldades em pontuar naquela área, simplesmente não conseguia, e nessa temporada fomos 17 vezes até a Red Zone e fizemos touchdown em 15 delas, então já é uma melhora imensa. E finalizando, né, que o nosso querido Le'Veon Bell tinha até hoje à tarde para se apresentar. Não se apresentou como esperado. Vai ficar free agent aí para a próxima temporada, com certeza, com algum time querendo pagar o que ele gostaria, porque é de fato um excelente jogador.
Mas o Steelers não precisa dele. E basicamente é isso. Rapaz, depois de todo esse comentário aí, eu tô quase rasgando a minha pauta aqui, as minhas anotações, porque não tem muito o que falar. Mas então, já que você falou mais dos Steelers, você falou tudo, eu acho que tinha pra falar dos Steelers, tudo que eu anotei, que é aquele esquema. Basicamente quando o Big Ben tá no dia dele, velho, ele sim é top 5 QBs, tá ligado? Eu acho que o grande problema do Big Ben é que ele não tem uma constante tão grande assim e tal. Mas não tem mais que falar de Steelers, né? Que puta que pariu. Agora falando sobre o Panthers. Cara, como você comentou, começou o jogo no mesmo pique que acabou o último. Ken Newton, Christian McCaffrey ali, pá, todo pique, fazendo um TD. Tomaram um na cara pra ficar ligeiro. Só que aí, mano, mostra o quão frágil é o psicológico do Ken Newton, tá ligado? Não é à toa que todo mundo chama ele de pipoca, porque parece que ele vê que o jogo tá difícil e ele vê que, digamos assim, pra ganhar o cara vai ter que se matar mesmo. Ele pipoca assim na cara larga mesmo, tá ligado? Esse retorno aí que você falou que teve da interceptação que teve pra TD, velho. O Newton vê que vai sofrer um safety, porque ele tá ali na linha dentro da end zone dele. De vez dele soltar a bola, tipo, pra lateral, sei lá, tomar uma falta aí eu nunca lembro o nome dessa falta, que é quando o QB, ele literalmente joga a bola fora, ele não tá tentando acertar ninguém. Ou tentar fazer aqueles passes assim, mano, joga bem no meio do chão mesmo e foda-se. Não, ele quer jogar a bola no meio da linha de scrimmage, é óbvio que ela é interceptada, é óbvio que vira TD, tá ligado? Não tirando o mérito gigantesco da defesa dos Steelers, que tá melhorando cada vez mais. Deixou o Ken Newton muito desconfortável nesse jogo. Mas o Panthers é isso, velho. Tipo assim, e parece que ao ver o Newton pipocando, parece que o time todo vai junto, tá ligado? Depois o Ken Newton começou a ser sacado fácil pra caramba. Velho, o Panthers cedendo fumble em kickoff, não, em retorno. Ou kickoff, não lembro agora. Mas, isso não pode acontecer, tá ligado? O que ficou claro pra mim é que, tipo assim, tem uma categoria de times que são times muito bons, sim, que no papel tem tudo para serem putas timãos, mas simplesmente não encaixam, simplesmente não jogam o que deveriam jogar. O Panthers é um desses. Mais pra frente a gente vai falar de outros. Então é isso. Resumindo, o jogo foi esse e foi assim, uma desgraceira só, porque 52-21, como diz o Bruno, é rajada. Dando sequência, no primeiro jogo do domingão tivemos Cocozinho, não é mesmo? Jogo de Cocozinho. Tivemos Tampa Bay Buccaneers contra Washington Redskins. E a gente vem falando há um tempo já. Um time na NFL que só me marca um field goal não merecia nem ser chamado de time da NFL, não é mesmo? Cara, esse jogo devia ter sido estudado pela NASA, porque Fitzpatrick, amigo, senta aqui, vamos conversar. Como você me lança mais de 400 jardas num jogo para ser interceptado de maneiras tão ridículas e ainda tomar uma lavada dessa? Porque, mano, Sabe o que me remete isso, velho? Tem um vídeo, que eu não sei se é montagem, espero que seja montagem, que é tipo uns guerrilheiros vietnamita, parece, que eles dão uma AK-47 na mão de um macaco, tá ligado? Que aí o macaco começa a dançar assim, aí do nada ele começa a atirar pra todo lado sem querer, porque ele é um macaco, né, caralho? É basicamente isso. O Fitzpatrick, ele lançou bola pra tudo quanto é lado, velho. Que nem você falou, 406 jardas lançadas, meu irmão. Só que, e aí, o que adianta lançar bola para uma porra de um caralho e não conseguir fazer nenhum TD? Tipo, as interceptações dele é aquela mesma história de passe em profundidade forçado, sem necessidade nenhuma. A defesa dos Bucks tomava pressão de ataque terrestre, aéreo, marinho, de tudo que é lugar. Isso que a defesa dos Redskins, mesmo, tipo, quando ela tá bem, ela joga muito. Mas às vezes ela dá umas empacadas tensas, assim como o ataque também dá. Vide como foi o terceiro quarto do jogo, né? E com essas oscilações dos Redskins, e mesmo assim tendo ganho a partida de boa, e sendo líder da divisão com uma certa folga, mostra o quão baixo tá o nível da NFC Leste, né? Tá uma zona ali. E aproveitar que o dia desse jogo tivemos o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio,
e trazer um questionamento pra você, Lucas, no nível dessa prova. O Ryan Fitzpatrick, nesse jogo, teve um passe de 72 jardas negativa. Como que ele fez isso? Isso eu não vi, cara. Essa é a questão. Pense nisso. 72 jardas negativas? Nossa, como que faz mesmo? Esse é o questionamento. Eu vou jogar no ar. Quem pegar, pegou. Nossa, eu não vi esse jogo. E, meu Jesus Cristo, velho. Como que o cara me manda... Porque assim, se o cara acerta essas 72 jardas, né, mano? O cara quase chega a 500 jardas lançadas, né? Ia ser lindo. Imagina, o cara com 500 jardas conseguindo marcar um field goal no jogo inteiro. Nossa, ia ser sensacional. É sensacional. Mas, gente, não tem muito o que falar desse jogo. Os Redskins, a gente vem falando bastante deles, que é um time que aprendeu a jogar com as suas limitações, mano, e foda-se. É líder da NFC Leste. Pra você ter uma noção, a gente acabou de falar dos Steelers, certo? Os Steelers só não tá com recorde igual dos Redskins porque empatou um dos jogos. Então tá com 6 vitórias, 3 derrotas no caso dos Redskins. Os Steelers está com 6 vitórias e 2 derrotas e um empate. Outro time que está com a mesma pegada é os Bears, líder da NFC Norte. Então o que isso pega, mano? Os Redskins, ele tá fazendo a lição de casa. O Redskins tá ganhando aonde tem que ganhar e tá dando sufoco onde, entre aspas, deveria perder, digamos assim, entendeu? Então a gente pode ter aí um Washington Redskins classificando em primeiro lugar da NFC Leste e dando muito sufoco pra galera nos playoffs. E eu falei que o Torres não ia participar às vezes aqui, né? Sobre Buccaneers, pra mim, caixão fechado, não tem mais o que fazer para passarem, né? Que quando você tá batendo 6 derrotas aí já fica bem complicado. Mas a notícia boa é que ontem Cairão da Massa assinou com o Buccaneers. Vai ser nosso kicker aí, Cairão zica das bicudas, cuzão. Imenso, Cairão é imenso. Só poderia ter um time tão imenso quanto ele, mas eu garanto aí que se o Cairão já estivesse jogando, ia ter sido mais do que um field goal aí. Teriam sido 2. Tipo isso. Dando sequência, tivemos Kansas City Chiefs contra Arizona Cardinals. 26-14 pros Chiefs. O que mostrou que, né, então, assim, o time é um time sensação, mas não é necessariamente tudo isso que a gente achava, não é mesmo? Pois é, a defesa dos Cardinals, é patética. Tyreek Hill fez a festa com suas 117 jardas e 2 touchdowns. Depois que marcaram o primeiro touchdown, os Cardinals devolvem a bola com um onside kick, que mais ajudou o Kansas City do que tudo, foi bizarro ao invés de fazer um punch normal. E enquanto o Mahomes estava em campo, era só uma sequência de first downs intermináveis, basicamente, né? Mas a OL dos Chiefs mostrou uma vulnerabilidade muito estranha, considerando o oponente que estavam enfrentando, o que dificulta muito pro lado deles, considerando o time que irão jogar contra na semana que vem. Principalmente porque o ataque já não está mais produzindo tanto quanto produzia. E pela lógica... Aquela velha história que NFL, né, meu amigo? Todo mundo vai começar a estudar você quando você é o melhor ataque do campeonato, né? Pois é, e pela lógica, Chiefs era pra ter espancado muito mais o Cardinals do que, por exemplo, o Saints espancou o Bengals, pela lógica. Não, com certeza, com certeza. Então, assim, continua sendo um time muito forte, obviamente, Mahomes, que forte candidato a MVP, aquela coisa toda... Mas deu uma abalada boa aí. Não, e assim, de graça, digamos assim, para um time que não tem muito poder ofensivo, né? Se mostrou um tanto quanto frágil a linha defensiva dos Chiefs. E como você falou, semana que vem, meu amigo, vulgo essa semana, né, no caso, o bicho pega para eles com relação a ter que segurar no ataque. Mas... assim, não tem, é até complicado comentar esse jogo, né? Por causa disso, que era pra ser um jogo muito mais absurdamente com um placar elástico, sabe? Não foi. Josh Rosen, QB do Arizona, jogou muito bem até, tem números interessantes. E assim, os Chiefs continuam muito bem, com um recorde ótimo, com apenas uma derrota e 9 vitórias. Mas assim, esses pontinhos
Tem gente que vai falar, mas nossa, como vocês estão criticando um time que tá com esse retrospecto? Esses pontinhos essas brechas é onde os times maiores, os times com mais potencial vão explorar, velho. E aí que tende a times chegarem em playoffs como líderes de suas divisões e no primeiro jogo de playoffs já cair fora, justamente por causa disso. Dando sequência, eu acho que o jogo que poderia ser o jogo bosta da rodada, que poderia ser um jogo bosta da rodada, que surpreendeu demais. E assim, todo mundo tomou no cu no nosso bolão, acho que só não o Sérgio, que o Sérgio é um mito, né, nessas apostas nossas. Meu amigo, New York Jets versus Buffalo Bills, 41-10 pra Buffalo. Cara, que desgraça aconteceu. O que deu nesse ataque dos Bills e o que deu nessa defesa dos Jets? Primeiro que o Bills tá lá falando, nós somos o pior time da NFL. Aí o Raiders, porra nenhuma, sai daqui que é nós. Aí o Jets olha e fala, segura minha cerveja. Porque, meu Senhor Jesus. Primeiro que vi que os Bills teriam alguma chance quando eles dispensaram o Nathan Peterman. A divisão toda chorou, né? Tom Brady chateado, o resto da galera triste. E a Bills em Buffalo foi uma festa maior que ação de graças. E o quarterback que jogou no lugar foi o Matt Barkley, que fez uma boa partida. 15 passos completos de 25, 232 jardas e 2 touchdowns. Explorando o ataque bem com o Robert Foster e o LeSean McCoy. E os Jets não tem o que falar, né? A offensive line é igual nada, o time é horrível e é isso. Eu não tenho muito a comentar. O jogo foi estranhamente estranho para esses dois times. Basicamente o que eu tenho a comentar sobre isso é LeSean McCoy, running back dos Bills. Volta para casa, filho. Volta. Estamos abertos, com braços abertos, esperando, colocando mais água no feijão. Ok? Precisamos de você, neném. Volte. Pra quem não sabe, LeSean McCoy foi draftado pelos Eagles em 2009, se eu não me engano. Era o running back nosso até sair aí pros Bills. E ele faria muita diferença nesse time dos Eagles, né? Pra você ver como tá bom pra gente comentar esse jogo. Pega o dinheiro do Super Bowl, vende mais uns estádios aí e contrata o Le'Veon Bell. Já. Vende mais uns estádios, é isso mesmo? Vende o Lincoln Financial. Pagar o que o Le'Veon Bell quer? Vende a estátua do Rock Balboa que tem lá em Filadélfia e já era. Dando sequência, tivemos, que orgulho de falar isso, Indianapolis Colts versus Jacksonville Jaguars, 29-26. Eu falei que Andrew Luck é foda, meteu 3 TDs, meu irmão, e pirocada no cu dos Jaguars. E eu tenho mais uma vez pra falar aqui, ó. O Bruno falou, eu falo e a gente fala mais uma vez. Estão deixando o Coltão sonhar, cuzão. Coltão tá vindo imenso, justamente porque o calendário deles é totalmente possível de uma boa classificação aí. Assim como previsto... Bonde do Coltão sem freio. Exatamente. Assim como previsto por mim, Andrew Luck com mais de 250 jardas, né? Falei no podcast passado. Além disso, os Colts com um ótimo ataque terrestre, fora que a offensive line está fazendo um excelente trabalho. O Andrew Luck não é sacado faz 5 jogos. Primeiro tempo bem dominado pelos Colts, mas sofreram um certo apagãozinho no segundo, que quase pôs tudo a perder. Os Jaguars deram uma acordada. Blake Bortles é uma partida até que boa, principalmente quando o time começou a jogar mesmo no segundo tempo, mas não foi o suficiente. E que ainda parece um time meio desconexo, os Jaguars, né? Parece que o empolgou que vinham na temporada passada, que tiveram a chance ali de derrotar os Patriots na final de conferência, ficou só lá mesmo e só veio refletir o que é esse time de verdade. O Jacksonville tá melhorando, né? Parece que tomou um susto aí nessas últimas pirocadas que tomou. Não deixou de tomar agora, mas deu um pouco de trabalho sim para os Colts. A gente fala bastante do Colts, mas é mais pela zoeira e por gostar do Andrew Luck. Mas só fez um primeiro tempo bom, o segundo tempo eles nem marcaram, seguraram. Isso é bom porque isso mostra o time sabendo jogar com essas limitações, que a gente sempre fala que isso é muito importante no campeonato como é a NFL. Só que, tipo assim, pro lado dos Colts, precisa melhorar um pouco mais, eu acho que o pique da galera, que parece que tem uma hora que o ataque principalmente dá uma leve esgotada, sei lá, tem um playbook até um pouco
curto, né? E aí a defesa do outro time acaba se posicionando melhor, se acostumando melhor e consegue parar o jogo. Com relação aos Jaguars, cara, ainda falta vergonha na cara, pura vergonha na cara. Talvez, não completamente, mas os Jaguars um pouco se encaixa no que eu falei sobre o Carolina Panthers. É um time que tem bons jogadores, tem boas peças, só que alguma coisa acontece dentro dos vestiários, dentro dos treinos, que o time não rende o que ele deveria render. Jacksonville não era pra estar em último da AFC Sul, tá ligado? Os outros times estão legais, estão jogando bem? Sim, mas não era pra estar acontecendo exatamente isso que está acontecendo, não é mesmo? Dando sequência, tivemos Chicago Bears versus Seattle... Nossa, Seattle, de onde tirei Seattle? Detroit Lions, 34-22 para o Zurzo, previsível. Mitchell Trubisky jogando bem, com ótimos números, apesar de continuar sendo odiado. E o Detroit, gente, é aqueles lampejos só, tá ligado? Não tem muito esperar, precisa de muito mais peças no elenco para poder melhorar a ponto de falar aí, de ser um time emergente, digamos assim, e é isso. É bizarro. Matthew Stafford muito inconstante, foi muito estranho ver esse jogo dele. Mais um caso de um time que cedeu muito no primeiro tempo, foi acordar no segundo, mas já era tarde demais. Principalmente porque a defesa estava com muitas dificuldades, aquele Lions que elogiamos já era, a gente não vê ele faz muito tempo. E por incrível que pareça, assim como o Lucas citou, excelente partida do Trubisky, ele está melhorando bastante nas últimas semanas. 23 passes completos de 30, 355 jardas e 3 touchdowns. Um ataque bem completo com o Allen Robinson e o Anthony Miller. E, mano, tem uns sacks e uns avanços em cima da defensive, da OL, aliás, que o Khalil Mack dá nesse jogo, que, meu amigo, é um trator, que o cara é embaçadíssimo. E o Bears apenas justificando também a liderança na divisão tranquilaça. E acho que vem começando a justificar aquela troca do Lions com os Eagles, né? A ida do Golden Tate para os Eagles em troca de, acho que um terceiro round pick, se não me engano, no draft. Que é para justamente já ir fortalecendo o time e pensando em temporadas futuras. Porque potencial tem, precisa justamente mais estruturar mesmo. Sim, potencial dentro do Lions, ainda mais no comando do Patricia, que tá no seu primeiro ano como head coach. A tendência, assim, ele não tá fazendo uma má temporada para a primeira temporada como head coach, tá ligado? O cara, ele tem que se preocupar com 1 bilhão de outras coisas, tem que tomar muito mais decisões, e decisões que impactam o time inteiro. Então, assim, a tendência é que os Lions, dando tempo pro Patricia trabalhar e dando peças melhores para eles, principalmente alvos melhores para o senhor Matthew Stafford, a tendência é melhorar sim, mantendo a base, melhorando um pouco. Com relação aos Bears, cara, eu acho que talvez seja hoje, dentro dessa temporada, o time emergente aí, como a gente sempre fala das 3 camadas, né, dos times dentro da NFL, a emergente seria a segunda camada. Eu acho que seria o time emergente mais interessante aí e mais perigoso. São poucas coisas que faltam acertar pra, tipo, realmente dar trabalho mesmo, peitar uns grandes aí, e eu acho que vai ser interessante, muito interessante, na verdade, ver esse time em ação nos playoffs, velho. Eu tô curioso, sinceramente. Dando sequência, aí outra sacanagem! Cincinnati Bengals versus New Orleans Saints. Uma estupidez foi feita. 51-14. Senhor Drew Brees, por favor, gente. Alguém para esse homem. Eu não sei se ele tá querendo se aposentar nessa temporada, tá ligado? Mas o que esse homem tá jogando, velho, é um nível que chega a beirar o absurdo, tá ligado? Cara, transferimos o título de melhor time dos Rams pro Saints agora por motivos óbvios, né? Drew Brees ultrapassou Brett Favre, sendo agora o segundo quarterback que mais completou passes para touchdown na história. A disputa de... Apenas atrás daquela gigantesca e linda testa. Apenas. A disputa é de MVP entre o Brees e o Mahomes poderia ser na porrada, né? Eu acho que seria mais bacana. Por mais que seja um prêmio baseado em números, e até agora os números do Mahomes são melhores, então é mais provável que ele ganhe. Porém, tudo pode mudar, né?
E teve uma homenagem bacana ao Dez Bryant, né, que foi contratado por 1 ano no Saints, machucou o tendão de Aquiles e não joga mais a temporada, basicamente. E homenagearam ele com um X após o touchdown, foi bacana. E os Bengals até que tentaram, né, mas simplesmente não tinham chances, tanto que após esse jogo demitiram o Terrell Austin, que era o coordenador defensivo. Não sei se é uma coisa muito justa, né, considerando o time que estava jogando contra, mas é basicamente isso que tem pra falar desse jogo. Sobre o Dez Bryant, eu acho que eu sempre deixei claro o quanto que eu acho chato um atleta perder um campeonato todo, ou o resto de um campeonato todo, por lesão. Mas no caso dele é mais triste ainda, porque o cara indo pra um dos melhores times do campeonato, com um potencial gigantesco de ir pra playoffs e pegar Super Bowl, o cara se machucar na primeira semana de treino é um azar, é um vacilo, tá ligado? Num nível gigantesco. Sobre essa demissão do técnico, head coach dos Bengals, eu acho que foi muito parecido com as decisões que o pessoal toma aqui no Brasil com relação a técnico, sabe? Quando toma um sacode muito grande e manda o técnico embora. Isso eu particularmente acho até baixo, tá ligado? Da diretoria de fazer. Porque, mano, o time tá abalado por conta da derrota. Você mandar o head coach embora, claro, você tá colocando um alvo, um culpado aí. Mas você abala mais o time ainda, bro. Vai vir um cara totalmente X, totalmente diferente pra poder botar o time na linha, sendo que o Bengals não tá com retrospecto ruim, cara. O Bengals tá em segundo da AFC Norte e, olhando rápido aqui, brother, não, eles não passariam, não. Não, passariam. Pegariam o playoff, sim, senhor, porque eles têm uma campanha melhor do que os Titans. Então eles iriam, se acabasse o campeonato agora, iria sim Bengals pra Wild Card. Então, assim, é injusto para um caralho com o técnico fazer isso, tá ligado? Mas decisões são decisões, ainda mais que nem o Bruno falou. Porra, mano, você fazer isso, que você tomou um vareio do Saints, mano. Você marcou 14 pontos num dos melhores times do campeonato, se não o melhor time do campeonato neste momento. É meio foda, tá ligado? O que o cara queria que a diretoria fizesse? Que matassem o Breeze, tá ligado? Não tem como. O Saints tá jogando num nível muito acima dos Bengals, tá ligado? Muito acima da grande maioria dos times da NFL hoje. Mas, dando sequência, eu acho que esse é aquele jogo que fez a alegria de muita gente. Tennessee Titans, Mariota, está no meu coração, contra New England Patriots, 34 para os Titans. Marcus Mariota jogando muito e senhor Tom Brady. Galera, tá chegando a hora. Já pode talvez começar a se dividir do tio. Porque assim, velho, o braço tá pesando, o físico tá pesando, a idade tá pesando, sim senhor. É, rapaz, que parece ser o problema de quando você tem um time que dá muito certo por esquemas específicos, que quando alguém sai desse time, ele sabe exatamente como fuder com esse esquema todo. Aconteceu com o Matt Patricia na vitória dos Lions e agora com o Mike Vrabel, né, atual head coach dos Titans, que foi tight end dos Patriots de 2001 a 2008. Então aí recebeu muita chicotada do Belichick nas costas, sabe como funciona. Muita bolada do Brady. Sabe como funciona o rolê. O Titans basicamente foi superior em todos os sentidos, mais uma excelente partida do Mariota e mais uma partida que o Brady é de regular para baixo. Julian Edelman até tentou salvar, teve lá suas 104 jardinhas. Mas quando um time passa o segundo tempo inteiro sem contabilizar nenhum ponto, você vê que algo está dando muito errado. Que com essa derrota de New England, os Steelers assumem o seed 2 da AFC, é nóis. Mas o que facilita muito para os Patriots é que o calendário deles é um carinho na alma. E a própria divisão deles também, né? É, porque dos 6 jogos que faltam para eles, só 2 são de times bons, que é o caso dos Vikings na semana 12 e dos Steelers na 14. Porque de resto ainda jogam contra os Jets 2 vezes, pegam os Bills mais uma vez, então ainda tá muito de boa. Mas é sempre ouço, né, você puxar a famosa frase, acabou a dinastia, mas talvez estamos sendo encaminhados a ela de uma vez por todas. Não, falar assim, a dinastia acabar, eu acho que é um pouco forte demais, porque você tá falando de um time inteiro, tá ligado?
mas eu acho que não é exagero falar que o tempo de Tom Brady como profissional, como atleta, jogando mesmo, realmente esteja muito perto do seu fim. É o meme, né? Acabou a dinastia, porque a dinastia dos Patriots é eterna, né? O que eles fizeram não vai desaparecer com isso, mano. Não vai apagar de forma nenhuma. Da mesma forma que quando o Tom Brady resolver parar, ninguém vai tirar os 5 anéis dele, tá ligado? Mas é complicado. A gente comentou bem sobre isso. Se você quiser ouvir no nosso primeiro podcast aí do canal, quando a gente fez as previsões sobre o último Super Bowl, e se eu não me engano, eu e o Bruno falamos, ou eu e o Sérgio falou, que o Tom Brady provavelmente ele ia começar a entrar numa decadência, numa descente aí, e provavelmente ele pararia nisso, de tipo assim, falar, meu irmão, não quero que os meus últimos dias como profissional sejam extremamente ruins, porque não é todo mundo que consegue parar como o Testa Manning, que a gente já falou que é parar ganhando o Super Bowl. Mas, assim, não que o time tenha sido uma draga completa, mas foi uma draga, sim. Temos destaque Julian Edelman jogando sempre muito bem. Sonny Mitchell mostrando sim que tem aí, poderia ser considerado... Poderia não, é considerado um dos melhores running backs aí, e é rookie também, não é, Bruno? Sonny Mitchell é rookie, né, também. Pera aí, estou pedindo a Chloe Schematics, vamos ver aqui. Sim, é rookie. E dá uma leve raivinha, porque o maluco tem 23 anos, ele é mais novo do que eu e está lá jogando a NFL, ganhando milhões, e eu aqui fazendo podcast. Mas é isso, e o que valeu desse jogo bastante foi o meme do Tom Brady caindo em nada, tá ligado? Tropeçando no vento. Totalmente idoso, totalmente tiozinho, tá ligado? Tipo, eita. Mano, ele cai muito feio, mas pelo menos dessa vez ele conseguiu segurar a bola, diferentemente do que aconteceu no Super Bowl. Um comentário rapidão que eu tenho a fazer, não tem nada a ver com o jogo, mas você falou da idade do Sonny Mitchell. É que, curiosamente, o Juju é exatamente 4 anos mais velho que eu. Você vê como ele também é um neném. Você é 4 anos mais velho que você, ele é 2 anos mais novo que eu, que também bate uma ótima depressão, né? Dando sequência a outro jogo que também nos deixou feliz da vida. Cleveland Browns versus Atlanta Falcons. Nunca gostei tanto de perder uma aposta no bolão. E, meu amigo, que partidaça dos Browns. Esse jogo é a prova que com um head coach decente, os Mahomes pode ser um time muito bom. A defesa, que eu já tinha falado, ser a parte menos zoneada desse time, foi muito bem. Conseguiu dar um trabalho para a boa offensive line dos Falcons e com uma intermediária muito fechada para conter o ataque terrestre. E o ataque que performou muito bem, Baker Mayfield excelente, né, que até declarou lá na coletiva pós-jogo que ele acordou se sentindo perigoso. O running back... Com aquele olharzinho, ele tem um olharzinho de bebum, né, mano? Que você fala assim, eita, pô, ele não tem aquele olhinho tipo assim, eita. O running back Nick Chubb com suas 176 jardas, com seu grandíssimo touchdown de 92 jardas, rapaz, deitou. No caso dos Falcões, Ryan e Jones tentaram muito para variar, né? Fizeram o possível para carregar esse time, mas não deu. Fora que o resto do ataque não estava conseguindo se posicionar direito para jogadas. Steve Sarkisian tem minha antipatia desde a estreia contra os Eagles e se mantém até agora. E que Matt Ryan ficou 200% pistola na sideline. Sim, com toda razão, né? Não é mesmo? Como você falou, mano, Falcons até esboçou uma reação, virou o jogo no segundo quarto, né? Com o óbvio TD, Matt Ryan, Julio Jones. Mas, velho, você não vai ganhar, você não vai muito longe com um QB e um receiver muito bom. Só, tá ligado? Eu acho que o Falcons se encaixa, o Falcons com certeza se encaixa nesse mal que está assolando vários times da NFL, que eu falei, que pega o Panthers, pega o Falcons, pega a Seahawks, pega a Eagles, tá ligado? Que são times que, se você olha os jogadores, você vê o histórico de quanto esses caras podem render e vê o que tá acontecendo, é quase que inexplicável, sabe? Não tem como entender direito. Se você coloca esses times nos Madden da vida, mano, os times vão muito bem, tá ligado? Porque o videogame é baseado não o videogame é baseado em lógica, né? Não em
nos erros humanos, digamos assim. Eu fico particularmente com dó tanto do Matt Ryan quanto do Julio Jones, porque são ótimos jogadores, não mereciam estar tomando tanto na cara. Só que o Browns, meu amigo, primeiro TD do jogo mostra quem é o que pode fazer Baker Mayfield, tá ligado? Mano, DTs vindo babando assim nele, fazendo uma blitz cabulosa, ele se desloca, tipo assim, com consciência, tá ligado? E acha o Rashad Higgins na endzone pro primeiro TD do jogo. Mas como o Bruno comentou, com certeza o destaque desse jogo pro Browns é um cara chamado Nick Chubb. Meu amigo, se você consegue pegar numa jogada de corrida, mais ou menos ali no seu campo, na base das 10 jardas, e zunir pra um TD na endzone adversária, velho, isso mostra uma qualidade no jogo corrido, no jogo terrestre, que é absurdo. Fora que ele foi uma ótima opção pro Mayfield naquele pass rush, tá ligado? Eita, cuzão, fudeu, toma aí, se vira, sabe? Então, assim, Browns crescendo muito, um time que tende muito a melhorar, que nem a gente tá batendo nessa tecla. Essa temporada não tem muito mais o que fazer, mas, assim, é isso. Dando sequência, tivemos um jogo que eu acho que a gente pode enquadrar como um jogo cocôzinho, não podemos? Com certeza. Na verdade, nem tanto, porque só é mais do esperado, né? Oakland Raiders versus Los Angeles Chargers, 20-6 para os Chargers. Oakland chegando numa ótima retrospectiva de 1/8. Mano, na moral, o Oakland tá se forçando mesmo, né, pra ser first pick o ano que vem, né? Velho, não tem nem o que falar mais, né? Os Raiders pontuaram 2 vezes, com field goal no primeiro quarto e no último. Só. Chargers, nada além do esperado, é um ótimo time que eu vou ter muita curiosidade de ver em playoff. Só. Não tem mais o que falar, gente. É isso. Os Chargers, de novo, a gente bate muito nessa tecla aqui. Os caras aprenderam a jogar o necessário, tá ligado? Fazer o arroz e feijão. Basicamente, os Chargers é o que era a Chapecoense na Sul-Americana lá, que chegou na final, tá ligado? Aprendeu a jogar aqui, ó, toma, ganhou, foda-se. Tá aí com retrospecto de 7 vitórias e apenas 2 derrotas. Tem noção disso, velho? Que os Chargers tá com retrospecto melhor do que os Steelers, por exemplo. Tá com retrospecto melhor do que os Patriots. Então, assim, é rajada, meu irmão. Vai ser muitíssimo interessante em ação nos playoffs, porque com certeza eles vão. Dando sequência, tivemos Los Angeles Rams versus Seattle Seahawks. E aquele esqueminha, né, meu irmão? Seattle até tentou fazer aquele joguinho duro. Russell Wilson até que jogou bem, lançando seus 3 TDzinhos ali. Mas Rams é o Rams, né, mano? O time tá tendo uma postura muito, muito bacana de se ver, apesar de ter complicado um pouquinho o jogo aí, né? Cara, esse foi um jogo muito complexo, ao meu ver. Primeiro que, vamos lá, Jared Goff, ótimo como sempre, né? 318, quer dizer, jardas, com 2 touchdowns. Todd Gurley, monstro como sempre também, melhor running back da liga de longe, com 120 jardas e 1 touchdown. Na defesa, que dupla que está se tornando Aaron Donald e Dante Fowler. O cara estava esquecido em Jacksonville praticamente, e vem pros Rams, entra bem pra caralho, sendo o parça do melhor jogador defensivo da liga. Incrível o trabalho deles. Ainda tem alguns problemas com a secundária, que eu acho estranho não terem arrumado ainda, mas já está no nível que não depende mais da comissão técnica, que já é limitação dos próprios jogadores mesmo. Os Seahawks foram bem, só que cometiam muitos erros estranhos. Menino Russell teve uma boa partida, conseguiu ser o quarter running back que ele gosta de ser, né? Rashad Penny com 108 jardas e 1 touchdown. Tyler Lockett com recepções incríveis, principalmente a do touchdown que ele marca. Mas a offensive line é muito frágil, a defesa também é frágil e até os special teams dando uma trollada hard, que aí no caso é mais decisão da comissão técnica em si, pelo menos eu acho, né? Que em determinado momento em que os Seahawks marcam o touchdown e vão devolver a bola, o kicker me mete um onside kick, nada a ver com nada, que foi como um presente para os Rams começarem o ataque numa posição boa no campo. Para quem não sabe, onside kick é quando você vai devolver a bola chutando, ao invés de se chutar pro fundo, você chuta pro lado.
que tem... Pra tentar recuperar a bola, né? Isso, que tem grandes chances de ser uma jogada boa pro time, mas tem grandes chances de ser uma merda desgraçada, que foi o caso que rolou, né? Fora que a defesa dos Rams continua com um trabalho incrível de não perder o momento do jogo, assim como fizeram contra os Packers. Marcam o touchdown, vão devolver a bola num timing que pode ser desfavorável, vão lá e forçam um fumble, não deixando cair a vibe deles, né? E o Seahawks até teve chance de virar o placar no finalzinho, mas foi drive merda atrás de drive merda, que poderia ter dado a vitória pra eles. E que eu fiquei até meio triste, né? Porque tem um time que tem qualidades muito bem delineadas, mas que sempre falta uma pitada de alguma coisa pra conseguir, tá ligado? Acho que com essa derrota a temporada deles meio que já era e vão ficar só pra tirar a chance dos playoffs de outros times que têm a possibilidade de classificar. Nesse jogo o Cooper Kupp se machucou, né? Rompeu o ligamento do joelho e vai acabar perdendo o resto da temporada, sendo um desfalque não tão preocupante para os Rams, mas que pode dificultar um pouco, e que história pode ser feita, que os Rams podem garantir a NFC West na semana 11, com uma derrota de Seattle contra os Packers ou vitória deles no Monday Night contra os Chiefs, sendo assim o primeiro time a garantir um título de divisão e vaga nos playoffs antes da semana 12, desde que a NFL passou a ter 32 times em 2002. Então é umas paradas tensíssima que o Rams está fazendo. Exatamente, eu acho que isso só coroaria a campanha, né, a temporada que os Rams estão fazendo. Não tem muito o que falar sobre os bodinhos, porque, velho, os caras tão jogando, pra mim, todo mundo fala bastante do Saints, óbvio que o Saints, ele tem o cara Brees, que desequilibra muito, mas pra mim o time mais coeso é o Rams ainda. Sobre o Seahawks, primeiramente falando sobre essa jogada que o Bruno falou, o onside kick, né, o que faz diferença, o que fazia sentido nela, era até a última temporada, que hoje, quando você vai dar o kickoff, no caso, né? O kicker, ele sai correndo. Na linha onde está a bola, está alinhado o time de ataque. No caso, que seria de ataque não, o time que está devolvendo a bola. E o time que está recebendo a bola está lá alinhadinho, bonitinho. Por que isso fazia diferença para um caralho e fazia sentido de se fazer o ano passado? Que até o ano passado, quando o kicker começava a correr em direção à bola, o time todo, que era o time que ia devolver a bola, podia ir correndo junto com o kicker. Então, quando ele dava esse chutinho de lado, porque se você chuta a bola, depois que ela passar de 10 jardas encostando no chão, você já pode pegar ela de novo, já pode retornar como posse de bola sua. Então, se você dá um chute de casqueles na bola, por exemplo, ela sai pipocando toda louca. Quem já brincou ou já jogou futebol americano, brincou com uma bola de futebol americano, sabe que quando ela pinga no chão, ela vai para qualquer lado. Ela não é uma bola óbvia, né? Ela não tem uma trajetória óbvia. Então, o que acontecia? O cara dando um chute, geralmente se dá o chute em cima da bola, ela sai toda louca pipocando. A defesa tá desavisada e o time tá vindo correndo, pra você recuperar a posse de bola era até fácil. Agora é muito complicado disso acontecer. Com relação à defesa do Seahawks, eu acho que acontece um pouco daquele negócio de mal acostumado, tá ligado? O que talvez esteja acontecendo com o Patriots com relação ao seu ataque. Há pouco menos de, 3 ou 4 anos, o Seahawks teve o que a galera chamou, né, denominou de Legion of Boom, que era, mano, a defesa mais cabulosa de todos os tempos. Só que ela se dissolveu e o time se acostumou a se garantir muito na defesa. Menino Wilson fazia o jogo dele e eles chegaram a ser campeões, chegaram depois em Super Bowl. Só que, meu amigo, a vida anda pra frente. Tá ligado? Você tem que aprender que você perdeu os jogadores, você vai ter que colocar outras peças novas e você vai ter que treinar esquemas diferentes. Não é achar que vai sair um jogador e você vai ter outro jogador que ele vai se encaixar nesse esquema simples assim. Concordo com o Bruno que para os Seahawks a temporada acabou e com relação ao Rams, eu estou torcendo para que eles batam esse recorde. Dando sequência, tivemos Green Bay Packers contra Miami Dolphins, 31-12 para o Green Bay. Nada de novo, debaixo do sol, não é mesmo? Osweiler voltou a ser o poste que sempre foi, né? O Dolphins em seu hall de quarterbacks recentes
tá ótimo, porque até ano passado tinha o Jay Cutler, que se não jogasse em horário nobre era o Nathan Peterman da vida. Terin Hill e agora o Osweiler, né? Um round de quarterbacks ridículos, assim, 10-10 o time. Offensive line que não segura nada, um time que não sabe jogar criando, só se o outro time entregar vantagem pra eles, como foi com os Jets da semana passada. Não poderia se esperar menos, né? No caso dos Packers, Rodgers excelente como sempre, 199 jardas com 2 touchdowns. Aaron Jones destruindo, 145 jardas e 2 touchdowns. Ataque terrestre dos Packers sempre mostrando presença, mas nem tudo são flores, né? Porque parece que o Mike McCarthy toma decisões merda só de zoeira. Ele pensa, o time tá indo bem, vou puxar umas verticals aqui, foda-se. Vou colocar o meu pior tight end pra bloquear o fucking Cameron Wake numa 4-2, tá ligado? Não tem como dar errado, é simplesmente perfeito. E que o pior momento desse jogo, que eu quis ser um avestruz pra enfiar minha cara num buraco, que é ter que ouvir o Brock Osweiler gritar Omaha. Cara, não. Não. Apenas pare, por favor. Você não é digno de... E aí você vê o Dolphins fizeram 12 pontos, pensa assim, ué, porra, mano, 12 pontos. Porque criticaram os caras fizeram um TD, ou fizeram 2 TDs e erraram o extra point. Não, os 12 pontos do Dolphins foi field goal, tá? Foram 4 field goals e eles acertaram esses 4 field goals. Então, digamos que temos que parabenizar o senhor Jason Sanders, que é o 10/10 kicker do Miami Dolphins. Sobre o Green Bay, Bruno se resumiu muito bem. O time talvez mais cara de pau aí, porque puta timão, puta QB, mas só joga contra esses timeco aí. Não vai pra lugar nenhum. Desculpa aí, gente, fãs do Green Bay, mas essa é a verdade. Bruno, segue o podcast aí que eu não tenho nada a falar, não. Não tenho o que falar. Então vou lá, meu momento de brilhar. Continuando aqui no próximo jogo, Dallas Cowboys contra Philadelphia Eagles. Cadê o placar que eu não separei aqui? É que eu não tava preparado, né? 27 pontos para os Cowboys em cima do Super Bowl Babies. E, irmão, que bagulho louco. Primeiro porque é agoniante ver dois times medíocres jogarem, né? É, tipo, simplesmente muito ruim de você ver, porque vai bem, uma hora vai bem e mal na mesma jogada, você não entende o que está acontecendo. Carson Wentz só resolveu entrar em campo no segundo tempo, né? No primeiro eu tava pensando no after do Super Bowl, não sei. A representação disso é aquela interceptação ridícula que ele lançou, que a bola foi praticamente em câmera lenta, assim, pra mão do cara. A defesa que fica com preguicinha também, né? Faz uma jogada, você fala, puta que pariu, bicampeonato é realidade. Mas dá umas dormidas que, meu Deus. Mas só a defensive line também, né? Porque a secundária é a dormida eterna. Zach Ertz tentou, né? 145 jardas e 2 touchdowns. Aquela coisa, esforçado pra caralho, carregando os animais, mesma coisa de sempre. Mas não deu. Faz falta as baixas que sofreram na comissão técnica da temporada passada para essa, né? Doug Peterson tendo que cuidar de tudo, visivelmente não está dando muito certo. E no caso do Cowboys, né, eu não tenho psicológico para ver Dak Prescott jogando minimamente bem. Não que ele foi bem, né, mas ele a gente nivela bem por baixo e aí passa. É tipo uma escola pública, que a média é 5, você tira um 4,8 ali e passa. Amari Cooper mantendo uma boa performance. E o nome do jogo que foi o Ezekiel Elliott, né, com 151 jardas e 1 touchdown. Tantos dados, tantas estatísticas, mas eu não tenho a quantidade exaltas de palmas batidas por Jason Garrett na sideline. Estou chateado. Cara, como todos sabem, eu sou torcedor do Eagles. E assim, velho, não tem explicação. É simples. Não tem como explicar o que tá acontecendo com o time, velho. Bruno falou, sim, Carson Wentz mostrou o QB que ele é só a partir do segundo quarto. Mas assim, cara, você vê os dados do Wentz. 32 passes completos de 44 tentados. 360 jardas. Se eu não me engano, o Wentz quebrou um recorde aí que é um QB aí que conseguiu, sei lá, acho que faz 6 ou 7 jogos que o 5, um negócio assim, que é um QB com mais de 350 jardas lançadas, uma parada dessa. Eu acho que é inegável a qualidade do Carson Wentz como QB. Zach Ertz, pra mim, tá se mostrando, se não o melhor, mas aí top 5 tight ends do ano.
com 145 jardas, mano, 14 recepções e 2 TDs seguros, assim, mostrando ser realmente o ponto de escape do Carson. Mano, a defensive line do Eagles é genial, pra mim também uma das melhores, velho, com Brandon Graham, Fletcher Cox, cadê o nome do outro menininho que veio do Seahawks aqui, só um minutinho, deixa eu achar o nome dele, que eu esqueci o nome dele. Michael Bennett. Cara, essa defensive line sacou o Dak Prescott 5 vezes, cara. E aí você, com tudo isso que eu falei, o Eagles perdeu o jogo. Como eu venho falando esse episódio todo, alguma coisa não tá encaixando, alguma coisa não tá dando certo, só que essa alguma coisa não tá visível dentro de campo, sabe? Porque, mano, beleza, a secundária da defesa dos Eagles é fraquíssima e a gente ainda perdeu no final do primeiro quarto o Jordan Higgs, que machucou aí, se não me engano foi ele mesmo que saiu, mas, cara, nada, não tem como justificar, tá muito, muito bizarro, tá ligado? Assistir o jogo dos Eagles, você vê um time jogando bem, mas perdendo o jogo. Com relação aos Cowboys, eu me recuso a falar que Dak Prescott é um bom jogador, sabe? O cara faz decisões extremamente questionáveis. O cara segura muita bola. Parece que ele vai fazer um miojo. Tanto que foi sacado 5 ou 6 vezes no total. Aí não tenho esse número exato. Mas só que quando você tem uma defensive line que é especialista em caçar o QB e uma secundária fraca, e você tem um running back de talento como Ezekiel Elliott, isso faz muita diferença. O cara correr 151 jardas é muito rajado. Então assim, cara, eu particularmente estou triste porque eu não consigo explicar isso, tá ligado? Eu acho que é frustração. Quando você vê seu time jogando bem e perdendo, você fala, porra, mano, o time foi superior. Quando você vê o seu time jogando mal, uma draga desde o começo, você fala, foda-se, né? Só tá tomando na cara mesmo. Mas quando você tá nisso, que nem diz o Bruno, medíocre, pra quem não sabe aí, não é uma coisa pejorativa. Medíocre é mediano. Você fica desolado. Essa é a verdade. Isso só mostra o quanto a NFC Leste tá uma zona, tá horrível de se ver, que, mano, seja que Deus quiser, vai saber quem que vai passar nessas porra aí dessa conferência. A parte positiva como torcedor dos Eagles é que tá um samba do crioulo doido, o Eagles ainda tem condições de passar como primeiro da conferência, né? Provável não é, mas pode passar. Fechando esta rodada, tivemos o jogo... Eita, cuzão! Senhor Seu Francisco 49ers contra New York Giants. 27-23 pros Giants. Rapaz, eles sabem ainda o que é uma vitória? Eu falei, você vê jogo de dois times medíocres, é aquela dor no coração. Mas quando você pega dois times ruins, dá um joguinho da hora. Começando pelos 49ers, que o Nick Mullens eu acho bem interessante a leitura das jogadas que ele tem umas chamadas de play action muito bacanas, considerando assim, quarterback muito novo, um cara que nem draftado foi, e tá, tipo, você vê que ele tem um nívelzinho ali que dá pra ser trabalhado bem por um bom técnico, né? Tem algo ali, né? Os 49ers com um jogo terrestre muito interessante também, com o Matt Breida, com suas 101 jardas e um touchdownzinho. No caso dos gigantes de Nova York, tem uma crítica a Saquon Barkley, por mais que seja mais que claro que ele é um dos melhores rookies do ano, se não o melhor, que muitas vezes, ao invés de ir pelo meio, num espaço aberto e garantir algumas jardas, nem que sejam poucas, ele prefere forçar uma corrida pela lateral e acabar mal saindo da linha de scrimmage, tá ligado? Isso é uma coisa que eu aprendi jogando Madden, que, mano, você não tem que forçar toda hora uma corrida longa, mais de first down e o cara 4 pela lateral. Força, vai pelo meio onde tá de boa, garante umas jardinhas e você vai só empurrando o ataque, tá ligado? Você não tem que sair correndo, distribuindo jarda toda a jogada. O BJ jogando o que sabe, como sempre, né? Com seu brinquinho de cruz style. Mas é bizarro que tanto o Mullens quanto o Eli, eles acabam tendo um nível baixo no caso desse jogo, acabaram no caso, né? Não por cometerem erros grotescos, mas por cometerem erros pequenos e muito bestas, tá ligado? Que caso não cometidos, poderiam ter dado a vitória, no caso do Mullens, pros 49ers, né? Mas acabou vindo a vitória para quem errou menos, na minha opinião.
Mano, você fez uma leitura muito boa, não tem muito mais que eu comentar. Nick Mullens, um cara que interessante aí, que pode crescer muito aí, pode ser sim uma ótima opção para continuar no 49ers até o lindo do Garoppolo voltar. E não se sabe quando que o cara vai poder voltar. Então talvez o Mullens, como líder aí desse ataque, pode ter lenha aí pra queimar, né? E quem sabe com mais entrosamento dê mais do que fazer. Senhor Eli Manning ganhou o jogo, mandou 3 TDs, mas como você falou, velho, é bobo as coisas que ele fazem, sabe? Os erros dele. O New York, eu vejo, cara, se por exemplo, bate um rolo aí, ó, e coloca Aaron Rodgers nesse time, meu amigo, a gente não ia estar falando em New York sendo o último da NFC Leste, não. A gente estaria falando em Eagles, tá ligado? É bizonho porque tem um corpo de recebedores legais. Senhor Odell, quando quer jogar, a gente já falou, quando o cara quer jogar, o cara joga muito bem. E o Saquon Barkley, como a gente já fala, talvez um dos melhores rookies do ano, mas ele ainda não deixa de ser um rookie. Então, dá certas cabeçadinhas que é típicas de um cabaço, não é mesmo? Você invocou o nome de Jimmy Garoppolo. Primeiro que ele tava assistindo o jogo lá no estádio, né? Quando apareceu na câmera. Com aquele sorriso, ele tem um sorriso muito faceiro, não é mesmo? Cativante, né? Eu quero invocar a notícia bombástica aqui. Toca a música aí do Plantão da Globo, por favor. Que uma atriz pornô que ficou com ele veio a público dizer que o cara é tão bom na hora lá do bate-virilha que ele fez ela pedir arrego. Caralho! É sério isso? É sério. Saiu em tudo que é lugar. Então o Garoppolo é... Nossa senhora, velho. Então, assim, além de lindo, o cara é eficiente, é isso mesmo? É, só não sabe sair do pocket, mas de resto, meu amigo... É tipo a escola Tom Brady, né, de quarterbacks da nisso. Ó que ótimo, fechando a rodada falando de quão bom o Garoppolo é no bate-estaca. Então vamos nessa pra semana 11. Meu irmão, semana 11 já tá começando a bater aquele desespero, não é mesmo? Significa que vai acabar logo? Mas vamos ter jogos interessantíssimos. Você, amiguinho que está ouvindo aí, aproveite esse feriado para assistir com seus colequinhas. Cara, na moralzinha, se você olhar só pelos nomes, óbvio que tem a chance de algum jogo ser mais médio, outro jogo ser da hora. Mas eu não consigo olhar pra literalmente todos os jogos e não pensar num jogo minimamente bacana de assistir. Todos os jogos, literalmente. Exatamente. Então, assim, você que aí, por acaso, está ouvindo isso até agora e não conhece muito da NFL, improvável você estar ouvindo até agora e não, né? Mas chuta um jogo aí e assiste que vai ser bem bacana. Pode ter certeza. Começando quinta-feira com Seattle Seahawks e Green Bay Packers, eu voto no Seattle. Eu também, porque pelas coisas que eu falei, tá ligado? Tá bom que, tipo, você pega a análise dos jogos, a gente falou bem mais bem, me estranho, né? Bem melhor do Packers do que do Seahawks. Mas pelo adversário, né, cara? É, tipo... E eu acho que eu vou me arrepender de apostar no Seahawks, mas eu confio no Russ Wilson. Dando sequência no domingo, às 16 horas, o primeiro jogo das 16 horas, dia 18/11, temos Indianapolis Colts contra Tennessee Titans. E aí? E aí que, com dor no coração, eu vou no Titans, porque eu acho que tá vindo numa pegada melhor, mas eu não ficarei triste se eu errar. Eu vou voltar com o Kokorô, então Andrew Luck não vai me trair. Quer dizer, ele nunca trai, né? O problema geralmente é o resto da galera. Mas eu confio no Colts. Eu acho que vai ser, mano, um jogaço, assim. Vai ser incrível, mas o Coltão fortalece o rolê. Dando sequência, temos New York Giants versus Tampa Bay Buccaneers. E aí, eita, esse vai que nem o Bruno falou, mas a sua previsão mantém-se de pé. 2 times bosta fazem jogão. Meu amigo... E você falou Jets ao invés de Giants. Foda-se. Meu amigo, eu não sei em que apostar nesse time aí não, velho. Eu vou... Não sei pra onde eu vou. Eu vou de Giants, foda-se. Eu vou de Buccaneers, foda-se. Olha, só pra ser diferentão esse menino. E o Buccaneers vai abrir vantagem graças a Cairão da Massa. Puta, é verdade, hein? Não, vou mudar meu... Primeira vez que eu mudo. Só Segundo turno. por causa de Cairão da Massa
vamos de Buccaneers. Primeira vez que isso acontece aqui, ó. Está ao vivo aqui, hein? É o espírito BR. Vai baixar e o cara vai... E ele vai meter o carrinho de novo, hein, tio? Boa. Né, eu falei ao vivo aqui, pena que quando vocês estiverem ouvindo aí já não vai ser mais. E ele vai acertar o field goal, vai mandar um hang loose pra Deus. Dando sequência, temos Jacksonville Jaguars versus Estilãos da Massa. Eu acho que vai ser um massacre pros metaleiros de Pittsburgh. A vingança é um prato que se come no churrasco do Big Ben. Vai ser lindo. Tá nóis. Vai ser, mano, Blake Bortles. Nossa senhora, cara. Vai ser maravilhoso isso aí. Não preciso nem anunciar o voto, né? Óbvio. Né? Já pensou? Você falar assim, não, só pra dar uma de doidão aqui, eu vou votar nos Jaguars. Dando sequência, Vieira, temos Detroit Lions versus Carolina Panthers. Eu vou de Panthers, apesar de não gostar de Ken Newton. Eu também, porque Lions não dá mais, né? Mas... eu acho que acabou a paciência com os Lions. Exatamente. Time sem vergonha, aquelas pichação, né? Time sem vergonha, acabou a paciência. Não é acabou a paciência, acabou a paz. Acabou a paz, exatamente. E o Panthers tem, né, nosso querido McCaffrey ali, tem uma galera show que dá pra dar um trabalho ali. Próximo jogo, Atlanta Falcons versus Dallas Cowboys. Esse é difícil. Eu acho que esse vai ser o jogo mais difícil de apostar de toda essa rodada. Pois é, né? Porque o Cowboys vem num nano empolgou, mas o Falcons é bizarro, porque tipo, é um time bom, o Matt Ryan tá sempre, tipo, você pega a lista de top não sei quanto de quarterbacks, ele tá sempre alto pra caralho, geralmente até dentro do top 10. E Julio Jones também, excelente. Mas, sei lá, cara, eu vou apostar no Falcons pela última vez, assim, na temporada. Tipo, é a última vez que você ainda vai tentar isso, né? Que eu vou dar moral pra eles. Porque se perder pro Cowboys, irmão, desiste. Não, eu vou de Cowboys gorfando aqui na minha boca, mas... eu acho que pelo que o Dallas jogou contra os Eagles e pelo que os Falcons jogaram contra os Browns, tá ligado? É mais provável, ao meu ver. Próximo jogo, Baltimore Ravens, que estavam descansaninhos aí, não é mesmo, Vieira? Contra Cincinnati Bengals. O que você tem a me dizer, senhor Bruno Braga? Libertadores é sempre bom assistir, né, cara? É sempre bacana, assim, eu acho que deve ser difícil também, cara. Nossa senhora. Eu vou de Bengals. Eu vou de... não sei. Eu vou de Ravens, mas... olha só, em Joe Flacco você acredita, rapaz? Uma vez por rodada, acho que dá pra acreditar, né? Mesmo porque, mano, esses dois quem vence é o meteoro que cai no estádio. Próximo jogo, Washington Redskins versus Houston Texans. Jogaço interessante, não é mesmo? Mas eu acho que os Texans ainda vão continuar na pegada que estão. We have a problem. Porque esse também é difícil, né? Eu vou do Texans também, mas acho que tem tudo pra ser um jogão também. Mas nada aos pés do jogo que vem seguido. Que é Cardinals versus Raiders. E eu tenho plena certeza que os Raiders vão conseguir engolir aí uma nova derrota. Eu confio nos periquitos. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Vai ser o lema desse jogo. Que, mano, como eu falei, time medíocre é uma merda de assistir. Quando você pega dois pedaços de merda, é lindo. E você tá falando de Cardinals e Raiders, cara. Vai ser maravilhoso. Vai tomar o lugar de Rams e Vikings como o melhor jogo da temporada, tá ligado? Eu vou no Cardinals porque é o Cardinals, né? Não se vota no time que vende na C&A, né? Próximo jogo, Los Angeles Chargers versus Denver Broncos, que também tava descansaninho. O nosso amigo Case Keenum não foi interceptado essa semana, olha só. Eu voto nos Chargers, porque eu acredito na campanha deles. Eu também, né, cara? Não tem nem o que pestanejar. Agora que são elas. Agora, cara, na moral, na boinha aqui, eu acho que esse jogo, ele vai dizer muito do futuro dos dois times.
que vão jogar. New Orleans Saints versus Philadelphia Eagles. Assim, que vai ser um jogo genial de ser assistido. Com certeza vai. Lá em Louisiana, bom. Sim, lá do lado do Gambit. Por que essa profecia eu tô falando aqui? Se o Saints ganhar, pra mim, eu não tô falando por ser o Eagles, por ser o meu time, mas eu acho que o Saints ganhando dos Eagles, o Saints, ele dá a última cartada, assim, tá ligado? É o que faltava pra falar assim, esse é o time que vai ganhar esse Super Bowl, tá ligado? Eu acho que só falta, eu acho que essa é a última barreira. Não, como eu falei, não que o Eagles seja um puta time que vai fazer tanta diferença assim pro Saints, mas pros próximos jogos, tá ligado? Eu acho que o Eagles é o time mais forte que o Saints vai pegar, tá ligado? Minto porque na penúltima rodada vai pegar os Steelers. Mas eu acho que se chegar nessa penúltima rodada aí, vindo ganhando como tá ganhando, os Steelers perdeu ou ganhar dos Steelers não vai fazer muita diferença. Pra mim, essa é a última barreira pro Saints. E pra mim, se o Eagles ganha esse jogo, meu irmão, é uma moral que vai vir pro time, tá ligado? A mesma moral que o time tava jogando nos playoffs no ano passado. É óbvio que eu vou apostar nos Eagles, eu não aposto contra o meu time. Mas assim, vai ser o jogo mais interessante de se ver, eu acho que essa semana, quase que sem sombra de dúvida. Não vou nem tem nem o que falar, né? Lembrando do dado que eu puxei semana passada, de Breeze e Michael Thomas terem 88% dos passes completos contra a secundária do Eagles, eu acho que é uma boa pista. Próximo jogo, Chicago Bears versus Minnesota Vikings, que também tava descansaninho. E aí, meu amigo? Khalil Mack versus Keishu Cousin. Eu vou de Bears, cara, mas eu acho que vai ser um puta jogo da hora também, velho. Eu também vou de Bears e que vai ser um jogo interessantíssimo, isso sem sombra de dúvida. Um puta Sunday Night, cara. Com certeza. E fechando... Eita porra. Assim, o jogo que ainda não tem um local definido, porque esse jogo ia acontecer no Estádio Azteca, lá no México. O problema é que os dois times estão com receio com relação à segurança e gramado também, né? Fotos do gramado dessa semana, velho, tá parecendo Bagdá, tá ligado? Então, assim, não tem um estádio definido ainda, mas segunda-feira, dia 19/11, às 23h15, no horário de Brasília, teremos Los Angeles Rams contra Kansas City Chiefs. Eita porra. Cara, isso vai ser um jogo que eu tô chorando de joelhos aqui, porque Chorane. Tô chorando de joelho aqui porque terça-feira é feriado aqui em São Paulo. Então eu vou poder ver esse jogo eu acho que eu vou fazer que nem os americanos fazem. Eu vou começar a fazer churrasco 10 horas da manhã. 5 da manhã, né? Pra quando dá 11h15 eu já ter ficado bêbado e já ter voltado da cachaça, tá ligado? Pra poder ver esse jogo. Cara, como disse o perfil do Twitter da Cantadas NFL, esse vai ser um jogo pra assistir nu, besuntado no óleo corporal, dançando Macho Man. Porque vai ser lindo, mas... Óleo de amêndoas. Né, pelos motivos já citados, principalmente porque, assim, primeiro, eu não sei porque estão dando tanta moral ao Chiefs como um time ao todo. E segundo, no Power Ranking que a NFL faz semanalmente, primeiro tem umas coisas ridículas como o Patriots em quinto, acima dos Steelers, por exemplo, mas... Não, o Patriots aparecer em 10 aí, velho, eu acho que é uma forçação de barra já, viu? Pois é. Eu acho que é falar mais pelo passado do que pelo presente, mas... E os Chiefs ficaram em segundo, só atrás dos Saints, né? E acho que os Rams em terceiro ou quarto, uma coisa assim. E, cara, acho que tá bem longe disso, porque o Rams é muito mais time do que os Chiefs. A gente já falou em todos os podcasts, basicamente, que... o ataque dos Chiefs é matador? É matador. Mahomes, Hill, Hunt, todos gigantes, imensos. Mas já é um ataque que não está produzindo mais como vinha produzindo. A gente está falando de uma defesa, já fala há 200 mil anos também, que ela não acompanha o nível do ataque. Tem uma diferença aí no nível bem grande. E uma offensive line que estava tomando pressão para a defesa dos Cardinals. E aí você fala... de
essa offensive line tava tomando pressão pros Cardinals, ela vai enfrentar Aaron Donald e Dante Fowler. Eu vou falar uma parada aqui que não é pra zicar, e não parece exagero, mas não é. Eu não duvido nada Patrick Mahomes se lesionar nesse jogo. Sério mesmo. Eu não duvido. Porque vai... Não é torcer pra que ele se machuque, né? É diferente. É, longe disso. Mas, tipo assim, é uma coisa que eu não duvido de acontecer, tá ligado? Que se acontecer não vai ser surpresa. Porque o que essa offensive line vem cedendo e você pegar a defensive line dos Rams pra bater de frente, e a questão do ataque também. Ataque dos Rams, né? A defesa dos Chiefs vem cedendo muitos pontos há um bom tempo. E você tá falando de Jared Goff, do melhor running back da liga, e de Brandon Cooks, que também é um excelente wide receiver. O que deve ser o fator que vai dar a vitória para os Chiefs, e é com certeza o que eles vão ter que explorar, é lançamentos de 5 zilhões de jardas do Mahomes para explorar a secundária. É a única forma que eu vejo deles vencerem esse jogo, que, por exemplo, foi como os Packers quase ganharam, mas não conseguiram, como os Seahawks conseguiram boas jogadas, mas também não conseguiram, e é a maneira que os Chiefs vão ter que explorar, porque de resto eu não vejo os Chiefs ganhando, mas nem fudendo. Exatamente. Antes de fechar, é só com relação a esse jogo aí, os Chiefs, eles não enfrentaram nenhum time que tem como especialidade caçar o QB. Primeira vez vai ser agora. Então, é por isso que o Bruno falou sobre essa possibilidade do Mahomes se lesionar, ainda mais porque ele é um quarterback muito móvel quando ele vê que o bicho tá pegando. E lembrando mais uma coisa com relação ainda a todo esse hype sobre sobre os Chiefs, na verdade. Sim, eles merecem bastante hype, sim, eles merecem bastante atenção, só que muito disso é focado por conta do Patrick Mahomes. Só lembrando uma coisa, galera, faz muitos e muitos anos que o melhor jogador, ou seja, o MVP do campeonato, não ganha um título. Então, não ganha nada, só ganha o MVP, tá ligado? Então, segura um pouco o hype aí, fechou? Então é isso, galera, chegamos mais um final aí, rapaz, um programa até um pouquinho mais longo do que eu tava sendo ultimamente, não é mesmo? Muito obrigado, senhor Bruno Braga. É nóis, tamo aí sempre, Nathan Peterman, que morra. É isso aí, nossa senhora. Já deixa o comentário aí, a dinastia acabou aqui no podcast, já que o Bruno apresentou jogos e o caramba 4? O que isso quer dizer? Nada? Tudo? Ele vai me demitir? Não sei. Polêmica. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor, ajuda nós aí a crescer no YouTube, por favor. Compartilha, curta e... Podia tá matando, podia tá roubando, mas estou aqui falando um monte de merda de um esporte que não é provindo do meu país, mas tamo aí, irmão. Exato, não custa você se inscrever aí no canal. Então é isso, se preparem pra essa semana, principalmente pro jogo de segunda-feira e tchau!